Teve uma história interessante, se você puder e conseguir falar. Você falou que eu tomei conhecimento no dia, me emocionei e tudo, que foi a história de uma tragédia familiar. Foi justamente às vésperas de eleição, né? Foi. Aí, se você pudesse contar um pouco para as pessoas, porque às vezes as pessoas olham e acham que todo mundo é feliz, que todo mundo só tá ali porque o cara sempre é bem de vida e tal, não sei o que, mas todos nós carregamos as nossa cruz, né? Eu tenho certeza que para você essa cruz foi bastante pesada e você transformou essa dor em muita força de vontade de fazer acontecer pelo Eusébio, né? Na verdade é assim, né? Não, ainda é muito difícil, porque assim, ela sempre me apoiou, né? A minha mãe, ela sempre me deu muita força, ela, minha irmã, em tudo que a gente fez. A minha família sempre esteve do meu lado, meus filhos, todo mundo sempre me ajudou bastante. A Ileuda, que também fazia parte comigo nessa época do acidente também, tudo foi muito difícil para mim. Nós começamos na cultura. Me lembro que a gente ia para Sinal fazer pedágio para conseguir ir para um festival com pão e água. E tudo foi conquistado com muita, muita luta mesmo. Quem é artista sabe do que eu estou falando. Mas a minha pancada maior realmente foi no ano 2019, dia 27 de julho. A minha filha fazia medicina e nós montamos, né, algo para poder fazer uma renda, uma viagem entre amigos e pessoas conhecidas, para poder ficar levando para o Nordeste, para poder ganhar um dinheiro extra e, ao mesmo tempo, se divertir com os amigos. E tudo estava muito bom. Em um ano a gente estava fazendo o Nordeste todo, até que nessa viagem para Maragogi, que aliás estamos aí no processo, acho que algumas pessoas já devem estar acompanhando em canais de emissora, a luta que a gente está tendo na justiça para poder... Até então a gente achou que tinha sido um acidente, uma fatalidade, né? Só que não. O barco que nós tínhamos contratado, a empresa trocou esse barco, botou a gente no dia aparentemente até maior, né? Só que esse barco estava com uma avaria e a gente não sabia. Nós entramos no barco, como todo e qualquer passeio, todo mundo que vai se divertir, todo mundo que faz turismo, vai para um passeio de bug e ninguém diz, olha, você vai passear e no final o bug vai capotar. Você vai fazer um passeio de tirolesa, você vai descer na tirolesa, mas no final o cabo vai quebrar. Ninguém diz isso. E nós fomos para um passeio, para um mergulho, onde era a quarta vez que a gente estava indo viajar nesse passeio, né? E aí houve essa troca de barco, a viagem estava demorando muito tempo, e aí, infelizmente, no meio do caminho, eu tinha acabado de beijar minha mãe, eu tinha ido até ela, e aí quando eu voltei para frente, o barco deu uma inclinada, e aí o barco virou de uma vez com todo mundo, ficou tudo muito escuro, e foi muito difícil para a gente, porque éramos 56 pessoas, tudo ficou escuro, estávamos a 3 quilômetros da praia, 30 metros de profundidade, e na hora é um desespero, ninguém fica tipo, quem eu vou salvar? Não, nada disso. Era todo mundo se ajudando e tentando sobreviver. Nós tínhamos 8 crianças, 9 pessoas que não sabem nadar, e na hora foi todo mundo ajudando e acudindo todo mundo. Eu gritei logo para os meus filhos, que estavam assim, pedi eles virem para o barco, que o barco ficou virado com o casco para cima. Aí meus filhos, não pai, ajuda as pessoas. Aí meu filho ficou ajudando a salvar pessoas, a minha filha ficou pegando algumas coisas que estavam no meio do caminho, conseguiu ajudar também outra pessoa. As pessoas que estavam lá, que sabiam nadar, ficaram ajudando. O outro barco demorou muito a chegar, quando não deram coletes para a gente pediu o colete, mas não tinha colete nesse barco. Hoje que nós fomos descobrir que esse barco que nós estávamos era o barco dos mergulhadores, e os mergulhadores estavam no barco que seria para a gente. Por isso que os coletes estavam no outro barco. E aí foi quando eu gritei, a Manu disse que a mãe dela não estava aparecendo, aí a gente entrou, não achou a mãe dela. Quando o capitão do barco achou a mãe dela, já foi ela desmaiada, sem vida. Foi para o barco, minha filha ficou fazendo a ressuscitação do outro barco que chegou. E aí quando eu gritei pela última vez, aí foi que o pessoal disse que minha mãe estava dentro do barco. E quando eu fui ver minha mãe, já estava também morta. Minha mãe estava usando o chapéu que ela... Eita, desculpa. Aí minha mãe estava usando o chapéu que eu tinha encontrado e foi para outro barco. E minha filha que ficou fazendo a ressuscitação da minha mãe. E aí quando foi, lá nesse momento, eu cheguei no barco, quando a gente foi nadar para outro barco, meu cunhado bateu em mim, disse, Assis, olha para trás. Foi que o barco afundou. Se esse barco tivesse afundado conosco, hoje eu não estaria aqui, muitas pessoas também não estariam. Para mim pesa, porque domingo agora é Dia das Mães. Desculpa. Pode ficar à vontade.
E assim, o que eu acredito que tudo tem um propósito. O sofrimento, às vezes, ele vem para nos tornar mais fortes. O Pedro falava muito isso e eu não entendia. Mas quando eu fui para uma campanha, eu descobri que ela sabia muito mais do que eu. Eu vou ser bem sério, eu tinha aversão à política. Eu detestava o que eu estava fazendo, por mais que eu trabalhasse todo dia. O Pedro, inclusive, era meu assessor na Câmara, tinha o salário dele, trabalhava todos os dias. E eu achava que eu era um bom político por isso. Não, não era, Bruno, porque isso era a minha obrigação. E eu não conseguia entender da política esse olhar para as pessoas, entende? E minha mãe, ela anotava no caderninho o nome de todo mundo que ela visitava. E aí até que minha irmã me deu essa mochila dela, eu fiquei com a mochila e comecei a fazer o que minha mãe fazia, comecei a visitar as pessoas. Eu acredito que se ele assistir essa entrevista, o seu Carlos vai saber do que eu estou falando. Ele estava 6 meses empregado com 3 crianças e a gente não fez nada demais, eu só consegui um emprego para ele no Atacadão. Nada demais, que todo ser humano faz para o outro. Eu acho que quem está me assistindo e já fez um ato de caridade, sabe o que é isso que eu estou falando? Eu não fiz nada mais do que minha obrigação enquanto ser humano. E esse seu Carlos, no período da política, e eu comecei a visitar as pessoas, não foi nem por causa da campanha, eu sou até sincero para quem estiver assistindo, não foi para poder, por causa de campanha, foi para eu poder me sentir vivo de novo. Eu comecei a buscar um significado para entender por que minha mãe, ela era como era, entende? E aí esse seu Carlos me provou isso. Ele, com o primeiro salário dele, ele me chamou para a casa dele para ceiar com a família dele. Não era Réveillon, não era Natal, era mês comum, só que foi o primeiro salário dele. E eu me senti tão honrado. A casa dele, ele sabe disso, o seu Carlos, ele é uma pessoa muito simples, e ele sabe do que eu estou falando, mas a casa dele é o tamanho dessa sala aqui, um pouco mais com um banheiro. E ele é tão feliz, ele se sente dentro do palácio, porque é um palácio. A casa dele tem todos os alicerces que muitas casas não têm. E eu me senti tão rico nesse dia, tão bem abençoado nessa mesa, sabe? Ele fez uma ceia para mim. Estava ele, a esposa e os 3 filhos e eu, mais ninguém. Ou seja, para mim foi um verdadeiro banquete. E eu entendi aí o que minha mãe fazia. A minha mãe doente ia acompanhar às vezes as pessoas no hospital, numa consulta. Ela trabalhava com o pessoal do NAMI, com pessoas com deficiência. E eu não entendi o propósito dela. E talvez no dia do enterro dela eu entendi. Das 7h30 da manhã às 5 da tarde, nunca vi aquele cemitério metropolitano tão cheio quanto estava para se despedir da minha mãe e da dona Fátima. As 2 professoras, as 2 divorciadas, as 2 com 5 filhos, e as 2 estavam lá sendo despedidas por toda a população, tão benquista que elas eram. Então, um coração bom, às vezes, Bruno, devolve para a gente coisas boas. E eu até então não entendi qual era o propósito de Deus com tudo isso. Hoje, eu digo o seguinte, eu não sou a melhor pessoa, eu sou talvez um dos caras mais defeituosos e tortos que pode ter no mundo. Mas eu acredito no propósito que Deus me colocou, e deve ter uma explicação. E de lá para cá eu só tenho a agradecer a Deus, porque Ele está me ajudando todos os dias a me levantar. Eu tenho que pedir desculpa para muitas pessoas que eu errei durante toda a minha vida. Mas a minha mãe me deu a maior lição de todos, que a gente pode recomeçar e fazer o bem. E eu acredito muito nisso. E estou hoje na política e percebo por que eu fui. Desde criança Deus me preparou para o que eu faço. Trabalhar com a cultura, trabalhar com o social. E não porque se precisa disso, mas porque é necessário. Hoje eu vejo como necessidade. Estou inteiro? Não vou mentir para ti não estou. Não estou. Todo dia para mim é um recomeço. Todo dia, à noite, é uma escuridão, mas no outro dia eu estou bem, eu estou inteiro, porque é um dia de amanhecer. É um dia de lutar mais um dia. Problemas a gente tem, porque o ser humano é muito difícil. A gente que trabalha com gente, nossa, é difícil pra caramba. Mas a gente se motiva. Poxa, a gente está tendo um curso que quantas pessoas teriam capacidade, condições de pagar um curso de Adobe? Quem aqui trabalha com imagem sabe. Quem trabalha com áudio sabe. Quantas pessoas teriam condição? Claro. Quantas pessoas poderiam pagar um curso de espanhol, inglês? Meu filho hoje está na Argentina, que foi outra pecado que eu recebi, mas eu estou feliz por ele lá. Porque ele teve que estudar medicina lá. Em 3 meses ele aprendeu espanhol. Mas que meu filho, desde criança, estudou numa boa escola. Agora, quantas pessoas têm condição de ter um curso de espanhol e inglês? Então, eu não tenho a solução para nada, não tenho a verdade de nada. Mas o que será essa verdade?
Porque eu sei que a gente pode fazer a diferença, o qual você fez. Você fez a diferença na minha vida, na do Pedro. Eu posso garantir, Bruno, que você hoje fez a diferença na vida de muita gente. Em levar para outras pessoas que não conheciam essa verdade do Eusébio, hoje passaram a conhecer. Eu acredito que é nisso que a gente está no mundo, para fazer a diferença e a mudança na vida de alguém. É isso que eu acredito hoje.